Olá, pessoal, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos para mais uma aulinha de lições bíblicas, né? Também abordando um tema tanto quanto diferente. É verdade que a semana passada nós tratamos sobre o respeito, as leis e o respeito, as leis e regras. Então, quem tem regras tem respeito, não é verdade? E hoje nós vamos fazer uma aulinha também diferente, só que no final tia tem sempre uma coisinha para colocar para vocês. Hoje nós iremos tratar nessa aula sobre os talentos, não é verdade? Cada pessoa tem seu talento, independentemente do que seja, independentemente da classe social, independentemente da sua deficiência física. Sei que todos nós temos nossos talentos, não é verdade? E hoje, diferentes vencedores e felizes. Os seres humanos se parecem uns com os outros, mas, ao mesmo tempo, têm características próprias e especiais. Nossas diferenças devem ser usadas para o bem. Somos irmãos e devemos nos ajudar para nos tornarmos vencedores. Primeiro a tia vai comentar esse pedacinho aí, voltado para a família. Não é verdade? Que nós podemos ser irmãos gêmeos, porém com diferenças enormes. Podem ser iguais na aparência, mas no jeito de agir, né? Na forma de escolher o que eles querem. É verdade? Então, cada um tem seu talento, cada um tem sua característica. Não existe duas pessoas iguais. Que a tia falou, pode parecer um com o outro, mas não é igual. A mãe que tem filho gêmeo, né? A mãe que tem filho trigêmeo, quadrigêmeo, né? Ela sabe, cada um com a sua diferença. E a mãe, enquanto mãe, ela já conhece, né? A diferença de cada um, do que gosta, do que não gosta, do que vai ser, o que não vai ser. É tanto que ela tem discernimento para aquilo, né? Mas quem dá esse discernimento para a mamãe? O Senhor Jesus, não é verdade? Então, se ele deu aquela confiança dela ter aqueles filhos, ele também dá discernimento para essa mãe conhecer seus filhos, né? Às vezes um fala, não fiz. Presta atenção, você fez. Entendeu? Então, criança tem muito disso. É verdade, até nós adultos temos muito disso. Cada uma tem seu talento. É o que a tia acabou de falar. Talento, gente, é aquela coisa que vem de Deus. Que Deus dá pra gente no momento que Ele nos concede. Não é verdade? Pode ser que você tenha de cumprir um ou dois, entendeu? Mas talento é coisa de Deus. Na verdade, a tia, por exemplo, ela é professora. Gente, eu me lembro como se fosse hoje que eu ficava brincando com os livros, né? E aí minha mãe sempre dizia, essa menina vai ser professora. Aí, assim, graças a Deus, Deus ampliou meu talento e hoje eu sou muito feliz por estar compartilhando o meu conhecimento com vocês. Cada um tem seu valor e merece ser respeitada. Como eu falei no início, independentemente de classe social, independentemente do que ele seja, de deficiência física, de deficiência visual, do que ele seja. Voltando lá à nossa aula anterior, merece ser respeitada. A tia colocou lá para vocês uns versículos sobre respeito. Não é verdade? Que Deus também fez com que as pessoas se respeitassem. Na verdade, não é à toa que o Senhor Jesus deu o seu único filho para pagar os nossos pecados. Tia, isso é uma forma de respeito? Cabe a nós respeitar o Senhor Jesus. Porque, afinal de contas, Ele deu a sua vida para nos salvar. Aí você pode estar perguntando para a tia assim, tia, o que é que isso tem a ver? Não é verdade? Então, quando Deus colocou Jesus para morrer na cruz, é porque Ele tinha um propósito para a nossa vida. E Ele ressuscitou por quê?
por causa dos propósitos que Deus tem na nossa vida. E cabe a nós abarcarmos, né, com as duas mãos, cada coisa que o Senhor Jesus fez por nós. As pessoas que têm necessidades especiais não precisam de piedade. Elas só precisam de igualdade. Para que eu vou olhar para um cadeirante? Para que eu vou olhar para um deficiente visual? Para que eu vou olhar para uma criança autista? Com piedade? Não. Eu tenho que fazer com que ela seja inserida, seja colocada no meio de nós. Por que hoje as escolas têm a inclusão? Não é só a escola. Todo segmento hoje tem a inclusão. Porque todos nós somos capazes, independentemente do que somos. Nas nossas condições físicas, não é verdade? Para elas, precisamos encontrar soluções, de modo que possam levar uma vida melhor e uma vida digna. Vou voltar à aula anterior, não é verdade? Tia falou que quando você respeita alguém, você está respeitando suas capacidades. A tia disse também que os ambientes têm que ser adaptados para aquelas pessoas. Não é isso? Nós vemos cadeirantes, nós vemos cadeirante, deficiente visual trabalhando. Gente, uma certa época eu fui na igreja e fiquei assim, abismada, quando eu vi um deficiente visual lendo naquele método hebraico. Ele é assim, mas ele não vê. Mas tem o jeito dele inserir na sociedade. Não é verdade? Temos o hebraico, temos um monte de coisa, de métodos que fazem com que eles estejam inseridos nessa sociedade. Então, cabe à sociedade, né, dar suporte a eles. Por exemplo, se um cadeirante trabalha no banco, ele tem que ter um acesso nesse banco. Ele tem que ter um elevador, uma rampa de acesso. Então, em todos os lugares, escola também. Não é verdade? Tem que oferecer esse suporte. Se nós temos uma criança autista na nossa sala, por exemplo, vamos colocar assim, nós temos que ter um suporte para lidarmos com essa criança. Por quê? Porque ele tem direito de estar inseridos. Eles são diferentes? Não. Eles são vencedores e são felizes. Não é verdade? Na outra parte, nós estamos vendo aí, né, umas crianças embaixo de uma árvore, né, são 4 crianças. E uma dessas crianças é cadeirante. Tem uma que está conduzindo ele, ajudando ele a se locomover. Tem outros que estão segurando a bagagem dele, por exemplo. Suponhamos aí que ele esteja indo para a escola. Não é verdade? Então, é uma ajuda mútua. É a ajuda que Deus pede para nós. Não é verdade? Deus deu talento para cada um. Não foi para esconder o talento. Foi para ser visto por todos. Ainda bem que existem culturas diferentes, talentos diferentes, pois a diversidade só enriquece o ser humano. Então, mas o que é diversidade, tia? É você ser diferente, é você ter... Não é diferente, é você ter, assim, aquela... Temos, assim, vários tipos de pessoas, não é verdade? Ninguém tem culpa de nascer com deficiência visual, ninguém tem culpa de nascer com deficiência física. Então, lá mais na frente, a gente vai ver que tudo é permitido por Deus. Tudo é permitido pelo Senhor Jesus. É por isso que Ele nos deu, cada um talento diferente. Talento esse que você tem que compartilhar com quem está ao seu redor. Se eu tenho talento de ser professora, eu sou professora nata.
Mas assim, se um colega precisar, né? Ou entrou na escola mais tarde, é verdade? Tia Si, você pode me ajudar? Posso. Oriento ela de todo tamanho. Eu vou ficar com o meu talento só para mim? Vou enterrar o meu talento? Botar lá debaixo da terra? Não, eu tenho que progredir o meu talento. Eu tenho que expandir. E se eu ajudo alguém, eu estou expandindo o meu talento. Que foi isso que Jesus queria. Né? Isso que um patrão, certa vez, nós vamos ver na frente, ele queria que os talentos que ele deu para determinadas pessoas fossem multiplicados. Precisamos lutar por um amor fraterno. O que é um amor fraterno, gente? É um amor de pessoa para pessoa, de fraternidade, de amor, de respeito. Né? Agora mesmo nós estamos nessa sociedade tão, assim, a gente está vivendo um momento tão difícil, tão difícil. Então, quantos gestos de solidariedade nós estamos vendo? De fraternidade nós estamos vendo agora? De arrecadação de roupa, de alimento, não é verdade? Então, temos várias coisas. Então, as pessoas agora estão dispostas a ajudar uma a outra. Já que todos fomos criados para o amor, lutar pela igualdade e pelo respeito, já que todos fomos criados para o amor. Nós somos criados, nós somos imagem e semelhança do Senhor. E quem é o Senhor? É amor, é bondade. Não é verdade? Então, assim, a gente tem... Eu coloquei na semana passada e vou colocar essa semana de novo. Essa pandemia que a gente está vivendo está unindo muito a gente. Muito, 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 muito. Né? A gente tem várias demonstrações de afeto, de amor, de respeito. Na verdade, as pessoas se solidarizam, né? Quanta alegria quando a pessoa que está com H1N1 sai do hospital. Uma festa que eles fazem. Solta balões, cantam, bate palma. Então, isso tudo é o quê? Exemplo de solidariedade. E hoje nós vamos novamente mais uma aula diferente, entre aspas, né? Diferentes vencedores. Agora nós iremos conhecer um pouco de uma parábola. Antes disso, vamos à nossa atividade. Imagine quanta diferença há entre você e as pessoas que você conhece. Imagine também um mundo maravilhoso que poderá construir à sua volta, unindo essas diferenças. Nós estamos num mundo hoje, né, que a gente quase não vê mais diferenças. Não é verdade? A gente tem mais aquele preconceito de diferença. Ah, fulano é diferente de mim. Quando a gente fala diferença, não é diferença de ser. É diferença em tudo. Né? Em modo de pensar, em modo de agir. Porque afinal de contas não teria graça nenhuma no mundo se nós fôssemos todos iguais. Eu sempre costumo comentar com meus alunos, imagine vocês se o mundo fosse preto e branco, não tivesse cor, teria graça. Se nós olhássemos no espelho e víssemos a mesma pessoa, eu visse meu esposo, eu visse meu filho, eu visse em mim, não teria graça. Por isso a diferença. Nós somos família, temos a família, mas cada um é diferente em personalidade, em fisionomia, em tudo. Ninguém é igual a ninguém. É verdade? Quem poderia ajudar o outro? Um poderia ajudar o outro. Que troca de experiência, que mundo bom. A tia colocou lá no início. Se eu tenho uma colega aqui que está precisando de alguma ajuda e eu posso ajudar, eu vou ajudar. Ou seja, eu também posso estar pedindo ajuda. Porque afinal de contas, ninguém sabe tudo. Deus dá o talento a gente, mas a gente vai sempre aperfeiçoando. Talvez o talento que Deus me deu é para me ajudar. Então, assim, eu tenho que compartilhar aquele talento. Se eu tenho um talento, outro colega tem outro, então a gente pode estar compartilhando. Não é verdade? Esse talento. Eu sou melhor em matemática, eu sou melhor em português, eu sou melhor em geografia,
Eu sou melhor em lições bíblicas, eu sou melhor com a matéria. O que eu sou melhor? Talvez eu, enquanto professora, não sei fazer uma mesa. Quem sabe fazer a mesa? O carpinteiro. Então foi esse o talento que Deus deu para ele. Então, assim, eu não sei dirigir, não é verdade? Mas tem pessoas que dirigem, né? Tem tantos motoristas por aí. Então, eu não sei conduzir um carro. Se eu pegar um carro, eu não vou saber conduzir esse carro. Mas tem aquele lá que sabe conduzir. Então, é um compartilhamento. Então, eu não sei, mas aquele profissional me conduz para onde que eu quero ir. Então, isso é uma compartilhação de talentos. Cada qual tem o seu. Precisamos unir os talentos, que a tia acabou de falar, não é verdade? Já pensou se todos gostassem só de matemática? Não teria graça, não ia haver o português, não ia haver a ciência, não ia haver a redação, não é verdade? Então, somos inteligentes, temos competências variadas, que a gente acabou de falar. O importante é que cada um descubra o seu próprio talento. Por isso que tem um professor de matemática, tem um professor de geografia. Então, cada um tem um talento ali para estar conduzindo aquela matéria. Então, o médico, pense aí para vocês verem o talento do médico. Mas ele compartilha. Na verdade, quando ele vai fazer a cirurgia, ele tem que compartilhar ali tudo com os colegas dele, com o cirurgia, com o anestesista, com as enfermeiras, com todo aquele aparato. Na verdade, que é necessário para que seja feita uma cirurgia. Aí tem, pense nas pessoas que você conhece. Indique quem é bom em cada área. Você pode estar fazendo essa pesquisa na própria casa de vocês, ou então no grupo de coleguinhas, né? Ou então no grupo quando vai para a casa da vovó, para a casa da titio. A gente sempre gosta de se reunir, na verdade, assim, principalmente final de semana. Então faça essa enquetezinha. Você é bom em quê? Você gosta de quê? Não é verdade? Então, assim, logo no início do ano, quando a gente começou, que foi muito pouco tempo a nossa convivência, aí eu sempre gostava de perguntar, quer ser o quê quando crescer? Eu queria ser policial, outro queria ser médico, outro queria ser enfermeiro, outro queria ser professor, outro queria ser carpinteiro, outro queria ser mecânico. Então, o que vai acontecer com essas pessoas que querem ser? Eles têm que se aperfeiçoar, porque é o talento que Deus deu para eles. Aí, e você? Qual o seu maior talento? É verdade? Então, você também vai escrever aí. Numeral 2. Observe as atividades mostradas nessas imagens e depois faça o que se pede. Aí tem um jogador de futebol, tem uma modelo, tem um médico, tem uma professora, tem um músico e tem uma pessoa praticando esporte. Então, desenhe aqui a sua atividade preferida. Qual é a sua atividade preferida? Você queria ser um jogador de futebol, um modelo, um médico, uma professora, um músico, né? Aí praticar atividades físicas. B. Agora converse com seus colegas e descubra. Novamente a tia vai falar. Vocês deverão estar vendo com um grupinho familiar de vocês, né? Porque agora nós estamos tendo tanta necessidade de ficar com a nossa família. Afinal de contas, nós fomos, como é que se diz, pegados de surpresa para essa reunião. Não é verdade? Mas graças a Deus, nós estamos conseguindo vencer em nome de Jesus. Que atividades apareceu mais vezes nos desenhos da turma? Aí você pode estar reunindo com sua turminha lá. Mamãe desenha aqui. Papai desenha aqui. Irmãozinho desenha aqui. Aí você pode estar colocando. Houve alguma preferência entre as meninas e os meninos? Houve alguma preferência da irmãzinha, entre a mamãe, entre o papai, entre você? Agora nós vamos para a parte que a tia queria falar sobre vocês, com vocês. A parábola dos talentos. Por que a tia falou sobre, colocou essa parábola dos talentos?
tia falou no início, cada um tem seu talento. E Jesus também usou o talento das pessoas naquela época dele. Não é verdade? Então, essa passagem está em Mateus 25, de 14 a 30. Vamos lá. A parábola conta a história de um homem que, antes de viajar, distribuiu seus bens aos empregados, dando 5, 2 ou 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Um talento corresponde a 33 quilos de ouro. E o que é pouco? O que não é pouco? No fundo, cada um recebeu igual, pois recebeu de acordo com a sua capacidade. Quem tem um copo grande, recebe o copo cheio. Quem tem um copo pequeno, recebe o copo cheio. Em seguida, o patrão viajou para o estrangeiro e lá ficou por muito tempo. A história tem um certo suspense. Você não sabe com que finalidade o proprietário entregou seu dinheiro aos empregados. Nem sabe como vai ser o fim. Vamos lá descobrir? Os 2 primeiros, eles eram empregados, né? Do empregador. Os 2 primeiros trabalham e fazem duplicar os talentos. Então, ao invés deles guardarem, eles duplicaram. Quer duplicar, tia? Fez mais dinheiro. É como se você colocasse numa caderneta de poupança. Não é verdade? Então, você coloca lá e deixa, aí vai tendo os rendimentos do mês. Mas o que recebeu enterrou o dinheiro no chão para guardar bem e não perder. Não, eu não vou gastar o dinheiro do meu patrão. Eu vou guardar, porque quando ele chegar aqui eu vou entregá-lo do jeito que ele me deu. Trata-se dos bens do reino, que são entregues às pessoas e às comunidades de acordo com sua capacidade. Todos e todas recebem algum dom do reino, mas nem todos respondem da mesma maneira. Enterrar talentos seria a melhor saída? O que levou este homem a agir assim? Tia, quando estava hoje preparando essa aula para vocês, veio assim a ideia de, por exemplo, nós temos os nossos pastores, né? Nós temos as nossas missionárias, nós temos as freiras, nós temos os padres. Então, para cada um desse, Deus deu um talento. Ser pastor, ser freira, ser missionária, ser padre é talento. Não é verdade? Então, para cada um, Deus deu. E para quê? Para eles conduzirem o seu povo. E deu sabedoria também. Depois de muito tempo, o proprietário voltou. Os 2 primeiros dizem a mesma coisa. Senhor, me deu 5, aqui estão 5 e mais outros 5 que eu ganhei. O mesmo fez o segundo. O Senhor me deu 2, aqui estão os 2 e mais 2. E o Senhor dá a mesma resposta a ambos. Muito bem, servos bom e fiel. Como você foi fiel no pouco, então eu lhe confiarei muito mais. Vou alegrar-se com o seu Senhor. Então, ao invés deles guardarem, eles multiplicaram. O que faz os pastores do rebanho? Eles multiplicam, eles querem novas ovelhas para o seu rebanho. Chega o servo que recebeu um talento e diz: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. Nesta frase, transparece uma ideia errada de Deus, né? Que é criticada por Jesus. O empregado vê Deus como um patrão severo. Diante de um Deus assim, o ser humano sente medo e se esconde atrás da observância exata e mesquinha da lei. Ele pensa, a severidade do legislador não vai poder castigar. Então, assim, as pessoas pensam que Deus é um castigador, que qualquer coisa que você vai fazer, você é castigado. Não é verdade? Mas Deus também é perdão. Ele pode castigar, mas ele também pode perdoar se você se arrepender. Assim pensavam alguns fariseus.
Na realidade, uma pessoa assim já não crê em Deus, mas crê apenas em si mesmo e na sua observância da lei. Então ele ficou preocupado com a lei e não confiou no Senhor Jesus. Ela se fecha em si, desliga-se de Deus e já não consegue preocupar-se com os outros. Verdade? Torna-se incapaz de crescer como pessoa livre. Essa imagem de Deus mata a comunidade, acaba com a alegria e empobrece a vida. Quem pensa assim destrói a si mesmo e a vida de muitos irmãos. A gente não pode pensar assim. Não é verdade? Se a gente tem que pensar no Senhor Jesus. Por exemplo, assim, eu convido você, vou colocar um exemplozinho aqui, rapidinho. Eu convido você para ir à igreja comigo. Aí você não vai. Eu convido novamente, aí você não vai. Então eu deixo você de mão. Posso fazer isso? Não. Eu posso insistir. Eu posso persistir. Todo dia eu vou na sua casa, eu ligo para você. E aí, vamos para a igreja? Né? Vamos para o culto, vamos para a igreja. Não é verdade? Vamos para a oração. Então ia ser persistente. A resposta do patrão é irônica. Que é irônica, tia? Ele diz assim com ironia. Né? Diz como se fosse assim com uma certa raiva. Ele diz, empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco para que na volta eu recebesse com juros o que me pertence. O terceiro empregado não foi coerente com a imagem severa que tinha de Deus. Se ele imaginava Deus severo, daquele jeito, deveria ao menos ter colocado o dinheiro no banco. Né? Já que não queria multiplicar, como nós devemos fazer, nós somos sementes. Lembra lá daquela parábola? A parábola do semeador? Que quando a semente caiu numa terra boa, né, multiplicou 100 por 1, nós devemos ser dessa forma. Ou seja, ele sai condenado não por Deus, mas pela ideia errada que tinha de Deus. E que o deixou mais medroso e mais imaturo do que devia ser. Nem seria possível ele ser coerente com aquela imagem de Deus, pois o medo desumaniza e paralisa a vida, acaba com a confiança. Na verdade, então, ele tinha uma imagem que Deus era castigador, né? Que Deus, quando fazia as coisas, ele castigava. Realmente, até hoje ele nos castiga. Mas vem a história do arrependimento. O Senhor manda tirar o talento e dá àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está a chave que esclarece tudo. Na realidade, os talentos, o dinheiro do patrão, os bens do rei, são o amor. Quais são os talentos que Deus dá para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo como a ti mesmo. Prestar o serviço, não é verdade? Como agora a gente está fazendo nessa pandemia, aí sempre ajudando o próximo, né? Tendo assim aquela humildade de fazer o melhor e a partilha. É o que nós estamos também fazendo, nós estamos partilhando o que a gente tem. Na maioria das vezes, a gente está vendo muita gente desempregada, não é verdade? Então as pessoas, a gente está mais partilhando mais. É tudo aquilo que faz crescer a comunidade e revela a presença verdadeira de Deus. Quem se fecha em si com medo de perder o pouco que tem, este vai perder até o pouco que tem. Mas a pessoa que não pensa em si e se doa aos outros, esta vai crescer e receber de volta de maneira inesperada tudo o que entregou e muito mais. Perde a vida quem quer segurá-la e ganha a vida quem tem coragem de perdê-la. Então existem pessoas que não têm aquela simplicidade, aquele amor de perder um tempo. Com as pessoas, né? Tem gente que nem para perder um tempo em oração,
né, para levar a palavra de Deus. Não é verdade? Jesus visitou e quis ser visitado. Não é isso? Não há diferença entre os que recebem mais e os que recebem menos. Todos têm o seu dom de acordo com a sua capacidade. O que importa é que este dom seja colocado a serviço do reino e faça crescer os bens do reino, que são amor, né? Fraternidade, para que amor maior Deus teve por nós, que deu seu único filho, né? Para que pagasse os nossos pecados. Aquela mãe estava lá naquela hora, mas ela sabia que o que Deus tinha para o filho dela era o melhor. A chave principal da parábola não consiste em fazer render e produzir talentos, mas sim em relacionar-se com Deus de maneira correta. Aí nós temos ainda aí, os dois primeiros não perguntam nada, não procuram o próprio bem-estar, não guardam para si, não se fecham, não calculam. Com a maior naturalidade, quase sem se dar conta e sem procurar mérito, começa a trabalhar, para que o dom dado por Deus renda para Deus e para o reino. Na verdade, então, eles continuaram sendo aqueles propagadores da palavra de Deus. Como irmãos, pensaram em si e no patrão, não agiram por medo. Não é verdade? O terceiro tem medo e por isso não faz nada. De acordo com as normas da antiga lei, ele estava correto. Manteve-se dentro das exigências. Não perdeu nada e não ganhou nada. Por isso perdeu o que tinha. O reino é risco. Quem não quer correr risco, perde o reino. Não é verdade? Então, assim, quem quer servir Jesus, quem quer seguir os caminhos de Jesus, tem que correr risco. Seja um risco de crítica, seja um risco de qualquer espécie, né? Seja um risco de ser maluco, dia e noite, atrás na igreja, entendeu? Então, mas nós temos que correr esse risco. Com Jesus, a vida é diferente. Nós sabemos disso. Se você não for generoso, não entra no seu time. A condição exigida por ele é a doação de si mesmo aos irmãos. Nós devemos, crianças, nos doarmos aos irmãos. Não importa de que maneira seja. Tia, mas é só para me levar o alimento? Não. É para sofrer com ele, orar por ele, visitar quando ele precisar de visita. Jesus visitou quem precisava. É fazer aquilo que ele fez. Sabe de um segredo maravilhoso de Deus? Quanto mais você dá, mais você fica feliz no seu coração. Acontece um sentimento de prazer inigualável. Sente-se uma felicidade que não tem palavras que explique. É um presente de Deus para nós. Isto é aquilo que mais nos realiza como pessoas humanas. Então, essa realização nossa é quando nós fazemos de coração. Não é verdade? É quando nós nos doamos. Às vezes pode ser alguém que fala assim, eu não tenho tempo de visitar. Né? Jesus visitou as pessoas. Jesus visitou os doentes. Jesus visitou os leprosos. Não é verdade? Nós vimos naquela história de Bartimeu. Por que Jesus curou Bartimeu? Porque ele gritou muito. E aí Jesus fez a visita para Bartimeu. Será que se Jesus não tivesse chamado Bartimeu para ser curado, será que ele seria curado? Então, de certa forma, Jesus visitou Bartimeu. Jesus visitou doentes, Jesus visitou leprosos, Jesus fez muitas visitas. Agora eu posso achar assim, ninguém vem na minha casa, eu não posso visitar. Essas são coisas que assim, nunca o ser humano, nunca um cristão deverá falar. Todos nós precisamos de visita. E se eu tenho um tempo e eu tenho Deus, por que não visitar? Eu posso visitar só no dia, que a tia colocou aqui no início. A gente gosta de visitar no final de semana, não é verdade? Não, mas essa visita não precisa ser só no final de semana. Ou você pode visitar também seu irmão em espírito.
Não é verdade? Você pode estar orando por ele ali na sua casa. Não precisa você estar também na casa dele. Na verdade, você pode estar fazendo oração por ele. Então, quando você faz oração, você está visitando o coração dele. Quem sabe se a sua oração não vai modificar o coração dele. Não vai fazer com que ele creia. Não é verdade? Então, é assim que Deus nos quer felizes. E esta é a condição. Qual é a condição? O amor. O amor que Deus tem por nós é tremendo. Olha, para vocês verem que nós somos falhos. Deus está ali sempre. Filho, volta para casa. Não é verdade? Nós somos falhos, nós somos seres humanos. Né? E ser humano é falho. Agora, Senhor, eu sou grato pelos talentos que recebi de tuas mãos. Sou grato por ti. Nada poderia ter realizado. Tu me destes muito e eu não enterrei. Soube frutificar. Por tua graça, me acompanhou desde sempre. Nossa amizade é profunda e eu confio em ti, pois és generoso e me ama com paixão. Como multiplicar meus talentos sem tuas mãos na minha vida? É verdade? Sozinho nós não caminhamos. Nós precisamos principalmente de Deus, o Senhor Jesus, para prosseguir o nosso caminho. Não é verdade? Não adianta. Tem um louvor que fala assim: não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, carregar a sua cruz, você não vai conseguir. Né? Então, assim, é forte, né? Pois é generoso e me ama com paixão. Como multiplicar meus talentos em tuas mãos, na minha vida? Como levar os frutos aos irmãos? Sem que tu me mostres o caminho. Obrigada, Senhor, por viver junto de mim. Esse é o salmo da caminhada. Jesus é a videira, né? A videira é a árvore da uva, né? Que foi transformada em vinho. Aquela passagem lá também, né? Que tem as bodas de Caná, que Jesus transforma a água em vinho. E nós somos os ramos. Quem permanecer em Cristo dá frutos, né? Então, essa árvore somos nós. Que sejamos a árvore do Senhor. Que sejamos os ramos. Jesus é a videira. Que nós sejamos os ramos. Que nós frutifiquemos. É verdade, crianças? Que vocês agora são pequenininhos ainda, mas irão, com certeza, receber seus talentos que o Senhor Jesus vai dar para cada um de vocês e vai multiplicar. Agora tem uma perguntinha aí. Número 1. O que mais chamou sua atenção nessa história? Na história da parábola dos talentos. Vocês podem estar escrevendo aí no caderninho de vocês. Né? A tia não colocou, não, mas ela colocou só aqui como uma reflexão. Número 2. Você acha que Deus é severo? Né? Porque o terceiro lá ficou com medo, né? De multiplicar, porque ele achava que a lei de Deus era severa. Exigente, que sempre lhe cobra, ele pode nos cobrar, né? Mas, se nós errarmos, claro que vai cobrar. Se a gente errar em casa, a mamãe não vai nos castigar. Né? Vai tirar uma televisão, vai tirar um computador, vai tirar um celular. Não é verdade? Então, Deus também nos cobra. Não é com esses objetos que a tia citou. Mas ele nos cobra de uma maneira diferente. Número 3. Você já teve uma experiência de doação e se sentiu feliz? Né? Você já fez uma doação? Tanto, não precisa ser uma doação, vou voltar a falar, não precisa ser uma doação de alimento, mas uma doação de oração, uma doação de palavra de conforto, né? Quando as pessoas precisam. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.